Olá, eu sou o pastor Robson, sou pastor em São Paulo, numa igreja chamada Centro de Avivamento, e a nossa história é muito linda. Temos uma história muito preciosa. E hoje eu quero aproveitar para falar de algumas coisas que eu me livrei e cada momento, quando vem, quero me livrar delas, dos meus erros e acerto. E como buscar o perdão de tudo isso de Deus e das pessoas. Você sabe que nós somos seres humanos e nós estamos aqui numa escola. Quando alguém como eu, que errou mais para aprender do que aprendeu para errar menos, mas eu faço disso as minhas faculdades. E também peço ajuda a Deus, e também Deus vai colocando pessoas na minha vida para me mudar. E quando surgem os erros, eu faço o retorno. Às vezes é ruim fazer o retorno. Mas eu quero confessar algumas coisas para você que está me escutando. A primeira delas é o meu grande arrependimento de muitas vezes ter desejado mais do que as pessoas para mudar. No começo da igreja, eu era de uma igreja muito religiosa e eu estava no começo da igreja sendo tratado como eu, a minha esposa. E no começo da igreja, quando eu recebi aquele fogo, eu queria que todo mundo mudasse. E muitas das vezes eu forçava até as pessoas para mudar. Só Deus sabe o quanto eu me arrependo disso. E como eu gostaria de pedir perdão a Deus, e como eu peço perdão a Deus, e como também pedir perdão a algumas dessas pessoas, e como eu gostaria que essas pessoas fossem livres, e eu livre também desse peso. Porque quando a gente deseja demais, eu não sabia, Jesus teve um momento que abandonou as pessoas para irem, porque ele deixou elas irem. E na vida às vezes a gente tem que deixar. E eu, em vez de fazer como Moisés, quem quer, vem à tenda, eu ia. E às vezes duro demais, uma força demais, porque eu queria o bem. Mas no momento as pessoas não percebem isso, não sabem que você quer o bem dela. Elas lembram do que você falou, como elas sentiram, mas não sabem o quanto você amava elas e como tinha como família. Isso é uma coisa que eu me arrependo demais, não pouco. Me arrependo demais disso. Outra coisa é de não ter uma supervisão de tudo que eu estava fazendo, biblicamente, e de um pastor sobre mim. Muitas coisas que eu fazia, comunicava até o meu pastor, mas algumas delas acabou gerando escândalo em algumas pessoas. E por causa disso eu retornei, não fiz mais. Pedi perdão a Deus, limpei meu coração, pedi perdão a alguma dessas pessoas envolvidas e fiz uma peneira. O que não for bíblico, ou mesmo que for, que eu acredito que seja bíblico, mas vai escandalizar alguém, eu vou falar com o meu pastor e se não autorizar, eu não vou fazer. Foi a mudança radical que eu tomei na minha vida. Viver uma vida debaixo dos princípios, chegar mais perto de Deus. Outra coisa que eu me arrependo, e eu confesso, quando a gente vem de uma organização muito conhecida, a gente percebe que o organismo fica ferido, machucado. Então a coisa que a gente mais quer é ficar longe da organização. E eu quis por muito tempo fugir da organização. Do jeito, da forma, da política, das coisas que acontecem, que a gente tem que prestar contas. Porque eu queria ser um grupo onde buscava Deus, mas eu não sabia dos deveres e nem procurava saber. E hoje eu tento caminhar dentro da organização e dentro do organismo. Aquilo que eu não sei fazer, eu estou pedindo ajuda. E aquilo que eu não consigo fazer, eu peço ajuda para as pessoas e eles estão me ajudando. Tem sido maravilhoso enquanto eu desejo focar no organismo. Uma outra coisa que eu confesso foi o desejo de ajudar todas as pessoas e não perguntar para ela de onde era o endereço. Quem era seu pastor?
se eu iria ter problema com isso. Eu só ajudava. Não trabalhava dentro da legalidade, da lei de respeitar os outros pastores, os outros ministérios. As pessoas simplesmente se desligavam e vinham, e eu nem falava com os pastores. Uma coisa que eu me arrependo piamente da minha vida. Você cria uma imagem de ladrão de ovelhas. Isso é horrível, é tenebroso. O mundo precisa ganhar almas. E muitas dessas pessoas mudaram, foi muito precioso. Mas ou se eu pudesse voltar, tomaria um café com esses pastores, abraçaria eles, perguntava o que estava acontecendo, talvez mandar até pedir para essas pessoas voltarem às suas igrejas, não estar ali. E se ficar, ter uma bênção pastoral e onde eu mesmo podia ir reivindicar isso ou falar com esse pastor para não ter uma coisa pesada e não trazer uma imagem ruim. Essas coisas eu quero confessar e deixar, porque no meio disso eu acabei entrando em lugares, ministrando pessoas, que foi como lei quebradas, que me trouxe muito sofrimento, me trouxe inimizades. Aquilo que eu pensava que era perseguição, na verdade eu que tinha buscado, eu que tinha caçado. E como eu confesso que eu errei. Como eu confesso. Hoje meu desejo, a prioridade é Deus. A parte central do culto é o Espírito e a palavra dele, do que ele vai revelar. Tento manter as amizades com os pastores e os líderes, respeitando suas igrejas e os membros que vêm, que às vezes podem vir, como eu respeitar eles e trazer luz cada vez mais aos meus pastores, aos meus líderes. E os erros, que é uma coisa que eu confesso, meus erros têm servido para me fazer crescer. Tenho buscado muita ajuda depois dos meus erros, de quem eu falho, como eu falho, e às vezes com as pessoas que eu errei, que eu falhei, talvez com Deus, com minha família, com outras pessoas. Eu tenho aprendido demais com isso. Por favor, você que está me escutando, busque ajuda. Não vá por esse caminho como eu fiz. Pastores, não vai por aí. E aqueles que se ofenderam com isso, peça perdão. Como eu peço perdão a você que está me assistindo. Se foi ofendido desde o começo, se foi ofendido por mim numa jornada dessa, desejo muito que o amor de Deus limpe e onde nós não possamos mais arrastar nada. Ser livre e o coração livre. Um grande abraço. Fica com Deus.